Agora, eu queria que você expandisse um pouco essa ideia da graça que empodera para viver de forma a agradar ao Senhor. Porque assim, eu estou lendo um livro junto com a liderança aqui, chamado Vocação Perigosa. Você já viu? Paul Tripp. É um livro maravilhoso, assim. E um dos pontos que ele trabalha, né, o Paul Tripp, ele é um pastor de pastores lá nos Estados Unidos, né? Ele cuida de muitos pastores e muitos pastores com grandes problemas, né? Pastores estão passando por grandes problemas, é um ministério dele, assim, né? E ele aponta algo assim: a raiz da maioria dos problemas que ele trata é quando o líder começa a achar que para a condição que ele está já não precisa mais da graça. Ele usa muito o evangelho, né? Trata o evangelho e a graça como essa grande porta de entrada e não um caminho a ser percorrido até o fim, né? Então, é como se eu pregasse o domingo, isso aqui é aplicação para vocês, hein? Então, começando. Para eu que estou aqui em cima desse púlpito, já entrei. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa graça que empodera a viver tudo que Deus tem para nós. Bom, então vamos lá. A gente viu que Romanos 6,14 diz: o pecado não mais terá domínio sobre vocês, porque não estão debaixo da lei, sim da graça. Então, a mudança de lei e graça, ela mexe num cerne, que é o domínio do pecado. Tá. Esse é o ponto. Como? Por meio do novo nascimento. Então, Romanos 8,1 diz: agora já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É igual a primeira frase de Jesus para a mulher: eu não te condeno. Tá. Se parar aí... Mas o verso 2 diz: por quê? E o porquê é uma palavra Conector. de ligação entre o que foi dito antes e o que vem depois. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Então, não é livrou da condenação apenas. É de uma lei que te escravizava, que te dominava. Esse é o ponto. Aí o verso 3 e o 4, na sequência, é assim: porque aquilo que a lei não podia fazer, outras versões dizem o que era impossível a lei, não podia fazer por causa da fraqueza da carne. Outras traduções dizem porque ela estava enferma pela carne. Isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Então, o que é que a lei não podia fazer? Nós falamos antes, citando Hebreus 9,9. Não podia aperfeiçoar. Por que ela não podia aperfeiçoar? Porque ela estava enferma pela carne. A natureza pecaminosa não era alterada na lei. Agora, Deus veio fazer o que a lei não fazia, enviando Cristo. Então, aqui nós precisamos entender que é o aperfeiçoamento. Não é apenas uma melhora na conversão, mas é um processo contínuo de aperfeiçoamento. E aí ele diz no 4, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual é a exigência da lei? Obediência. Mas ela não era possível na velha aliança. Mas a Bíblia diz, com Cristo, ela poderia se cumprir em nós. Então, para mim, qual é a maior definição da graça? É o empoderamento, pela primeira vez na história, para que o homem viva a obediência, que antes, por causa do domínio da natureza pecaminosa, ele não podia. Agora, se a definição de graça é empoderar o homem para a obediência, como os pregadores conseguem usar a graça como uma desculpa a pecar? Se ela empodera para parar de pecar. É um contrassenso, é você implodir a doutrina bíblica, é você virar lá o avesso, é você fazer dela o que ela não é. Então, a graça ensina a renegar as paixões, a impiedade mundana, ela dá o poder, não tem nada a ver com mérito, aquilo que a gente faria de novo. Graça é vista na Bíblia como capacitação. Não importa se a gente fala de ministério, dons da graça, né? Engraçado que graça é caris e dons é carisma, né? Então é quase que a mesma palavra. Tanto que a gente usa isso, né? Fala assim, pô, fulano tem uma graça para tal coisa, né? Então a gente usa isso como o fulano tem um potencial, um empoderamento natural para, né? Exatamente, porque o Novo Testamento vai falar várias vezes de graça em relação ao ministério ou a dons. Mas a capacitação não é só vista em relação ao ministério e dons. Quando o Senhor fala para Paulo, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ele está falando de uma capacitação para lidar com algo, com dificuldades que surgem na caminhada cristã. Então, graça é força capacitadora em relação a várias perspectivas. E ela não deixa de ser em relação à obediência. Ela é uma força capacitadora. Então, por exemplo, vamos pensar nisso com outra perspectiva. Hebreus capítulo 4, no verso 16, fala da gente se aproximar, se achegar com confiança ao trono da graça, para que a gente encontre socorro, misericórdia, ajuda, dependendo da versão, em ocasião oportuna. A maioria de nós pensa que graça é só para um pecado já cometido. Então, pequei, vou no trono da graça, porque tem graça, vou ser perdoado. Isso não está errado,
mas está incompleto. Porque a Bíblia diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Mas limitar a graça a apenas levantar o homem que caiu não é conseguir enxergar o que a Bíblia apresentou como um todo. Por quê? Por trás desse verso 16 tem um contexto. No verso 14 de Hebreus 4, a Bíblia apresenta Jesus como nosso sumo sacerdote. No 15, define, dá características do sumo sacerdote. Quais? Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Pelo contrário, alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas. Então, ele tem não é só empatia, é compaixão, porque ele sentiu na pele, literalmente, o que nós sentimos. Só que o texto não está falando só de alguém que tem dó da gente, mas não sabe lidar com o problema. O texto diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então, na hora de defini-lo, diz que ele tem compaixão, ele entende da briga, mas ele entende de vitória. Entendi. É depois de apresentar esse quadro que a Bíblia diz, acheguemos-nos ao sacerdote que está no trono para encontrar graça em tempo oportuno. O que é tempo oportuno? É antes de pecar, porque o contexto é tentação. Entendi. Né? Então, vamos lá para 1 Coríntios 10, 12. Paulo diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. A Bíblia não está só dizendo que depois de cair eu peço para levantar. Isso é verdade, só não é toda a verdade. Mais do que levantar depois da queda, é possível evitar a queda. E depois de mostrar que se por um lado o homem tem responsabilidade, ele cuida, por outro, no verso 13, a Bíblia diz que ele não trabalha sozinho. A Bíblia diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Tá. Mas Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados acima das vossas forças. Pelo contrário, a Bíblia diz, junto com a tentação vos dará livramento. Então, quando vem a tentação antes da queda, tem uma provisão de livramento antes da queda acontecer. Isso é graça. Isso é graça. O problema é que a maioria de nós tem um entendimento errado, que leva a gente a uma fé errada, que leva a gente para o lugar errado. Qual? A maioria dos crentes, Douglas, acha que a tentação ela é sobrenatural, é maligna, infernal, diabólica, logo é imparável, é mais forte do que eu. Só que o texto diz que não é maior do que minhas forças. Que ele Agora, não permite nada maior que suas Deus forças. não permite. É uma lei estabelecida no mundo espiritual que não pode ser violada. Agora, ele não me deixou lutando com as minhas forças, embora a tentação esteja no limite da força. A Bíblia diz, o que é sobrenatural na história? É o livramento, não é a tentação. Agora, como a maioria dos crentes acredita que a tentação é sobrenatural e que o livramento é natural, tem que sair sozinho, não tem graça para isso, como que o cara vai ter uma mentalidade, ou mesmo a fé, porque a fé é gerada pelo entendimento da palavra, de vitória? Não tem. Agora, quando eu entendo, não, a tentação é natural. Todo dia alguém fala, não, mas a Bíblia chama o diabo de tentador. Falei, a mesma Bíblia diz em Tiago 1,14 que cada um é tentado quando atraído e enganado pelo próprio desejo. Então, o que o diabo faz é pegar um cardápio, botar debaixo do nariz do cara e provocar. Então, o provocador é externo. A provocação está do lado de dentro. Ele usa algo que está do lado de dentro. Exato. E mesmo porque ele não vai apresentar um prato de algo que você não gosta, né? Só que, então é só com aquilo que está dentro de você que ele consegue trabalhar. Né? Só que o proverá livramento é o que a gente precisa entender. Isso é graça. É graça para dizer não, é graça para vencer. Não é vencer no esforço, não tem nada a ver com religiosidade. É o Dallas Willard que fala aquela frase que foi tão importante para a gente começar a compreender isso, que era graça não é o inverso de esforço. Não é ausência de esforço, é mas ausência de mérito, né? Dallas Willard.